do meio pega nós dois. Ok. E aí, amigos do Rio Mafra Mix, um bom dia para todos vocês. Você já deve ter ouvido, escutado por aí falar sobre o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco, como que ele funciona, para que foi criado, qual que é o objetivo principal. Muito bem, se você é um desses curiosos, está comigo aqui o Davidson Rocha, nosso amigo, nosso parceiro aqui do Rio Mafra Mix, para conversar, para falar sobre esse tema tão importante, tão divulgado como é o Janeiro Branco. Davidson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Bem Viver. Bom dia, Douglas, bom dia o pessoal que está aí, os internautas que estão conosco através do Rio Mafra Mix. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Bem, meus queridos, por que Janeiro Branco? Por que Janeiro Branco? Na verdade, essa é uma tentativa de envolver tanto o poder público, privado, a sociedade como um todo, as mídias, em cima desse tema da saúde mental. Nós temos situações críticas em relação à saúde mental. Então, o objetivo principal do Janeiro Branco é fazer esse movimento conjunto de várias pessoas, de vários órgãos, tentando falar, discutir, explicar, esclarecer, incentivar as pessoas a se tratarem quando o assunto é saúde mental. Então, Douglas, isso foi criado para envolver todo mundo. Por isso essa campanha do Janeiro Branco. O objetivo do Janeiro Branco é envolver um maior número de pessoas para discutir sobre o assunto chamado doença mental. Tá certo. Lembrando que o Davidson Rocha é psicanalista clínico, atende ali na loja Sarasvati pessoas de diferentes problemas. O Davidson, doenças mentais, ela assusta tanto as pessoas, Por que existe esse temor, esse medo em relação à doença mental? É importante a gente observar as estatísticas, tá, Douglas? O que acontece? O Brasil, a gente sabe, Brasil é o país do futebol, o país do carnaval, está chegando aí o carnaval, um país de pessoas alegres, você vê muito essa história da alegria do brasileiro em si, mas as estatísticas, as informações que chegam, principalmente da gente que trabalha na área de saúde mental, não são compatíveis com isso que a gente costuma observar no dia a dia. Essa alegria, infelizmente, acaba sendo uma alegria da boca para fora. Às vezes a pessoa, você que está na praia, aproveite bem aí, uma hora eu quero ir na praia também, vou arranjar o meu tempinho para molhar o calção, Mas às vezes a pessoa está na praia, está num nível de ansiedade gigantesco, está num processo depressivo, por mais que esteja ali de frente para aquele marzão, fazendo aquele churrasco com a família, mas encontra-se mergulhado em uma série de sintomas angustiantes. Então, essa alegria toda do brasileiro disfarça o quê? Disfarça, por exemplo, nós temos no nosso país a cidade que possui o maior número de pessoas com doenças mentais. Essa cidade chama-se São Paulo. Nós somos campeões no consumo de medicamentos antidepressivos. Então, nós não estamos, o Brasil não é compatível com essa alegria que a gente vê. Então, é algo crítico, é algo que preocupa muito. A gente vê empresas, recentemente você colocou uma matéria falando sobre a Natura investindo em saúde mental, em saúde emocional, junto lá ao Sarasvati Therapeutic Ashram. Então, as empresas estão observando que tem muitas pessoas se afastando do trabalho por depressão, por ansiedade, por angústia, por síndrome do pânico. E essas neuroses estão crescendo de uma forma assustadora. Então, o poder público também observa isso e por isso a criação do Janeiro Branco. A situação é muito grave, está se tornando... vou dar mais um índice que é alarmante. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria já há tempos coloca que mais de 50% da população brasileira ou já usufruiu de um serviço psiquiátrico, ou está utilizando, ou vai utilizar. Então, nós dois aqui, daqui 50, um de nós vai utilizar um serviço psiquiátrico na vida, 50% da população brasileira. Isso, ao mesmo tempo, é grave, Por quê? Porque estamos convivendo com essas doenças mentais o tempo inteiro, de uma forma cada vez mais alarmante. Por outro lado, o objetivo do Janeiro Branco é desmistificar tudo isso. Qual que é o problema? Eu já me tratei diversas vezes e passei por crises na vida
que hoje, olhando para trás, se eu tivesse um profissional que me ajudasse, teria passado de uma forma muito mais equilibrada por aquela crise, tá? E isso eu não deixaria de ser homem por causa disso, tá? Fiquei louco por ter... Eu me trato, tá? E a gente precisa desmistificar essa história de que eu vou consultar um psiquiatra, então eu não vou porque eu não estou louco. A gente escuta muito isso. Eu atendo muitas mulheres e poucos homens. A gente sabe que é assim, terapia é assim que funciona. E o homem, né, às vezes a mulher diz, não, eu vou falar com meu marido, ele precisa de ajuda, e fala com o marido diz assim, eu não estou louco, eu não vou lá nesse lugar, eu não vou num consultório, eu não vou fazer psicoterapia, eu não vou procurar um psicanalista, eu não estou louco. Mas o objetivo é justamente não ficar louco. E é interessante, Douglas, como que funciona todo esse processo. Então, o Janeiro Branco, ele foi criado justamente porque precisamos discutir tudo isso, porque a situação é grave, é alarmante, cada vez, se a gente para discutir zika, dengue, porque a epidemia está crescente, se a gente para discutir violência, porque nós estamos sofrendo desse tipo de situação, nós precisamos parar para discutir saúde mental, sim, com toda certeza, porque está alarmante, a situação é crítica. Por isso, o Janeiro Branco. Davidson, você falava alguns anos atrás que a pessoa que tinha problema mental, e aquilo que você falou, eu não vou no psicólogo porque eu não estou louco, essas coisas todas, existiam as pessoas com deficiência mental e eram chamadas de retardados mentais, algo assim, e tinha uma deformidade dessas pessoas, você via que algo não era normal. Agora está mudando esse conceito, porque às vezes a questão é um transtorno que você olha, você conversa com a pessoa e você nem sabe que ela está com um problema mental. Funciona mais ou menos assim também, né? Sim, é interessante a tua pergunta, Douglas, muito interessante. Por quê? Por exemplo, ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Só que de onde vem a ansiedade? Eu vou tentar fazer de uma forma muito simplista, me desculpe os colegas que estão assistindo, mas é que a gente tem que simplificar para as pessoas entenderem. Esse é o ponto essencial. Às vezes eu recebo algumas críticas de alguns colegas da área de saúde mental mesmo, porque eu simplifiquei demais, não agi de forma técnica. Mas a população quer escutar questões que sejam fáceis de serem entendidas. Por exemplo, vou colocar um caso meu. Meu pai partiu dessa vida fazem 4 anos e ali eu recebi um trauma, uma situação que aconteceu comigo e eu precisei tratar disso. Digamos que eu não quisesse, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não quero que ninguém fale sobre essa história, eu quero esquecer isso. Eu crio uma barreira, eu não falo sobre o assunto, perda do meu pai, morte, falecimento do meu pai, não falo sobre isso. Só que isso vai criar o quê? Uma ansiedade, por exemplo, tá, muito grande em mim, que não falo sobre o assunto. Eu crio uma barreira lá. Mas como eu não compreendi o assunto, como eu não trabalhei, como eu não converso com o Douglas sobre esse assunto, é uma coisa que vai ficar lá guardado, eu não vou falar com ninguém. Então, como isso está guardado, ele começa a trazer sintomas. Então, ou você trabalha através da terapia, diversas terapias existem, né? A gente fala sobre meditação, eu dou aula de meditação há 24 anos aqui na cidade. Então, ou a gente cuida disso através da meditação, através da terapia, através dessas ferramentas de autoconhecimento, de autoexploração, ou você vai pagar esse preço em sintomas. Você vai desenvolver uma síndrome do pânico, você vai desenvolver uma ansiedade crônica, muitas vezes aguda. É possível você surtar numa síndrome do pânico, é possível você surtar no nível de ansiedade. Você pode desenvolver um transtorno depressivo, né, desenvolver a depressão. Antes se falava muito dessas questões, como o Douglas colocou, a pessoa está ali, a pessoa não consegue falar, a pessoa está de uma forma que aparecia mais. Mas hoje se vincula tudo isso a doenças mentais, porque são doenças mentais. E elas vão agravar para isso que a gente via no passado. Se você não cuidar, a tendência é que isso se agrave. Agora, o grande bate-papo gostoso do Janeiro Branco é justamente você buscar ajuda lá no teu nível de ansiedade exagerado, lá naquela tristeza profunda que ainda não virou uma depressão crônica, que ainda não trouxe problemas, somatizações graves, porque isso afeta toda a parte física também. Vai afetar estômago, intestino, fígado. A gente poderia falar aqui sobre uma série de situações
que essa... Então, para que a gente está conversando aqui? Você com esse canal tão maravilhoso do Rio Mafra Mix, né? Tantas pessoas que estão nos assistindo agora, por que a gente está falando sobre isso? Para incentivar você que está me assistindo agora a buscar ajuda enquanto os seus sintomas ainda são pequenos. E te incentivar a enfrentar aquilo que ficou guardado numa gaveta. Está na hora de abrir essa gaveta, está na hora de trabalhar isso antes que isso se transforme em algo que vai ser mais difícil de administrar e que vai trazer sequelas, muitas vezes, profundas demais. Davidson, problemas mentais são reversíveis? Tem cura? Boa a tua pergunta. Tem cura sim, tá? Existem situações, e quando a gente fala em problemas mentais, nós estamos falando aqui da questão psicológica, a gente poderia falar da questão neurológica. Então, se uma parte do cérebro foi afetada, pode trazer danos irreversíveis. A gente sabe que isso acontece com o álcool, isso acontece com o cigarro, isso acontece com as drogas, isso acontece com alguns tipos de medicamento que têm a capacidade de provocar danos irreversíveis ao cérebro. E questões psicológicas também podem vir a somatizar e provocar tudo isso. Mas aí é que entra a questão importante, o alívio que se alcança quando se acessa, abre essa gaveta e, por exemplo, dentro da psicanálise, se a gente começar a conversar sobre esse assunto, imagine que o Douglas chega, Davidson, vamos falar sobre o seu pai. Cada vez que eu falar sobre o meu pai, eu vou estar abrindo essa gaveta e vou estar aliviando. E o terapeuta, ele incentiva justamente o seu, analisando o cliente, paciente, como quer que você queira colocar, ele vai incentivar baixar essa barreira para que você possa ter acesso e aí encontrar a cura. Por quê? O nível de ansiedade vai caindo na mesma proporção que você resolve baixar esse muro e encarar de frente. Se é um medo, começa a encarar o seu medo. Né? E tudo isso, Douglas, importante a tua colocação, e deixa eu falar de 2 pontos aqui que são essenciais. Tem a ver com aquilo que o Freud chamava de complexo paterno. Todos nós temos uma relação com o nosso pai, principalmente, que costuma ser um pouco distorcida. Nós temos medo daquilo que o pai poderia nos punir por alguma coisa, o pai poderia, e a gente precisa dessa aprovação do nosso pai. E isso se transfere para a vida. Muitas vezes você está com medo de fazer um negócio e é o medo de criança lá do pai. E aproveitando esse gancho, falando sobre o complexo paterno, eu não poderia deixar de falar sobre os guerreiros do coração. Nesta quarta-feira, no Hotel Suzin, às 19h30, nós teremos aqui na cidade os facilitadores do grupo Guerreiros do Coração, conversando com as pessoas aqui para a abertura de mais uma jornada sobre o Guerreiro do Coração. Esse é um grupo exclusivo para homens, tá? Tem todo um embasamento muito profundo. Pessoal, eu sou guerreiro do coração e assino embaixo, tá? Os guerreiros me ajudaram muito, mas olha que eu sou psicanalista, eu tenho conhecimento da área, já trabalho com isso, sou terapeuta, sou mestre em Reiki, eu tenho um conhecimento, vamos pensar assim, acima da média nesse tocante, mas fui muito ajudado. E às vezes a gente ajuda a outras pessoas, mas não se ajuda. E o Guerreiros me ajudou muito, tenho uma gratidão gigante aí a todo esse pessoal especial que me ajudou bastante nesse sentido. Então nós teremos no Hotel Suzin, anota aí na tua agenda, vai lá, mas é só para homem, mas pode, para ir lá no Hotel Suzin, pode ir com a esposa, pode ir com o filho, pode ir com qualquer pessoa, não há problema nenhum, tá? 19h30, nessa quarta-feira, recomendo você ir lá conhecer. Vai conhecer ou entra na internet e procura saber quem são os Guerreiros do coração e o que eles podem te ajudar. É um grupo exclusivo para homens, mas no Hotel Suzin pode ir qualquer pessoa. Colocando a tua questão, Douglas, por exemplo, quando você se abre nisso, o Guerreiros do Coração trabalha muito essa questão de desbloqueio em relação ao pai. Porque para você ser um guerreiro, como os índios o faziam, né, para você conseguir encarar as coisas da vida, você precisa estreitar essa relação, esse entendimento seu com o seu pai. Você é muito do seu pai. E se isso está desequilibrado por algum motivo, você vai ter doenças mentais que vão aparecer nessa direção. Tá? Muito bem, Davidson. Chegamos ao fim do nosso programa, do Espaço Bem Viver. E falando sobre o Janeiro Branco, um tema tão importante. Na terça-feira que vem a gente volta com mais um tema aí para conversar com o nosso público. Se você tiver alguma pergunta, algum tema que você gostaria de ver aqui no Rio Mafra Mix, nesse espaço, entre em contato com a gente, deixe seus comentários e a gente vai estar com muito carinho recebendo as suas observações e trazendo para os próximos programas.
Davidson, muito obrigado. Suas considerações finais. Agradeço. Obrigado a esse espaço, ao Douglas, a todos que estão aqui nos assistindo em relação a esse programa. E o que eu coloco de forma pontual aproveite toda essa movimentação que está acontecendo para você refletir sobre a necessidade de se ajudar. Tá? Não importa o que a vida fez com você até aqui, importa o que você vai fazer com aquilo que a vida fez com você até aqui. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.